A serpente de bronze. Quando olhar é o suficiente. O calor no deserto era impiedoso. O sol parecia pairar sobre as cabeças do povo como um juiz severo. A areia escaldava os pés, e o horizonte, por mais que se caminhasse, parecia nunca se mover. Mais uma etapa da jornada do povo de Israel pelo deserto havia começado. E como tantas outras vezes, com queixas nos lábios e pesar no coração, Moisés caminhava à frente, com o rosto cansado e os olhos voltados para o céu. Ele conhecia aquele povo. Já havia ouvido todas as variações possíveis de reclamações. Por que nos tiraste do Egito? Era melhor termos morrido lá. Aqui não há pão, não há água, e detestamos esse alimento miserável. Diziam referindo-se ao maná, o pão celestial enviado por Deus. Se você está gostando dessa história, deixe o like, se inscreva no canal ou talvez você nunca mais o encontre. Seja você também um evangelizador, compartilhe essa história poderosa. Mas havia algo diferente naquela murmuração. Não era só cansaço físico, era ingratidão enraizada. Era um desprezo crescente pelas provisões divinas. Era como se os milagres do passado, o mar que se abrira, o maná que caía do céu, a água que brotara da rocha, tivessem perdido o valor. Como se a presença de Deus fosse comum, esquecível. E foi então que veio o juízo, não como um trovão ou terremoto, mas em forma de serpentes. Ninguém as viu chegando, mas de repente estavam por toda parte. Serpentes venenosas, chamadas de serafins, ou seja, ardentes, talvez pelo ardor da dor ou pela cor flamejante. Elas invadiram o acampamento com rapidez, entravam nas tendas, deslizavam pelas pernas, picavam os que dormiam, os que comiam, os que oravam. Gritos começaram a ecoar por todo lado. Choro, confusão, corpos tombando no chão, um veneno lento e cruel correndo pelas veias. Era como se cada picada fosse uma lembrança. Vocês se esqueceram de quem os protege. Vocês desprezaram o pão da vida. O desespero foi imediato, e a rebeldia deu lugar à súplica. Os líderes correram até Moisés. Desta vez não com acusações, mas com arrependimento. Pecamos contra o Senhor e contra ti, disseram. Ora ao Senhor, para que tire de nós essas serpentes. Moisés, como sempre, foi o intercessor. Mesmo cansado, mesmo ferido pelas palavras do povo, ele se ajoelhou e falou com Deus. Não pediu justiça, pediu misericórdia, mas a resposta de Deus foi, mais uma vez, surpreendente. Ele não tiraria as serpentes, não naquele momento. Ao invés disso, deu uma ordem. Faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Uma serpente de bronze. O símbolo da dor se tornaria o símbolo da salvação? Aquilo parecia contraditório, mas Moisés não hesitou. Mandou forjar a imagem. Levantou-a no centro do arraial, bem alta, visível de qualquer ponto do acampamento. E então, um milagre silencioso começou a acontecer. Os que olhavam, mesmo com os olhos marejados, mesmo com o corpo ardendo em febre, viviam. Não era um antídoto, não era mágica, não era lógica humana. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like para continuar recebendo histórias poderosas como essa. Era fé em obediência à palavra de Deus. Bastava olhar. Um ato simples, um gesto de confiança, um reconhecimento de que só Deus podia salvar. Alguns duvidaram, morreram. Outros, mesmo quase cegos pela dor, mesmo sem entender, olharam e viveram. Foi um tempo de recomeço, humanizando o coração do povo. Naquela noite, o povo estava em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não havia reclamações. Apenas luto, reverência e um tipo novo de esperança. Cada um sabia que estivera à beira da morte. Cada um sabia que estivera errado. E talvez fosse esse o real propósito da serpente de bronze. Lembrar que o pecado pica, mas a graça cura. Que a vida é frágil, mas a misericórdia é abundante. Houve pais chorando sobre filhos salvos, mulheres abraçadas em gratidão,
homens quebrantados diante do que haviam zombado. E no centro do acampamento, a serpente de bronze, erguida como um lembrete eterno. Deus pode transformar símbolos de morte em instrumentos de vida. Séculos depois, e a história poderia terminar aí. Mas ela continuaria. Muito tempo depois, em uma conversa secreta com um homem chamado Nicodemos, Jesus faria uma comparação poderosa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Jesus era a nova serpente de bronze, o novo estandarte, mas desta vez não de bronze, mas de carne e sangue, pregado em uma cruz. Ele se fez maldito por nós, se fez símbolo do nosso pecado. Foi levantado para que, ao olharmos para ele, mesmo picados pelo veneno do mundo, mesmo sangrando pelas nossas escolhas, pudéssemos viver. A história da serpente de bronze não é só sobre um povo do passado, é sobre todos nós, porque todos fomos picados. Todos carregamos em nós o veneno do egoísmo, da rebeldia, da ingratidão. Mas Deus, em sua misericórdia, nos deu algo para olhar: a cruz. E o convite permanece de pé. Não é preciso pagar, não é preciso entender tudo. Não é preciso ter forças, basta olhar. Basta crer. Porque às vezes, a cura vem quando paramos de tentar resolver por nós mesmos e apenas reconhecemos: só Deus pode salvar. Quantas vezes em nossa jornada agimos como o povo no deserto? Reclamamos, murmuramos, esquecemos os milagres, duvidamos do cuidado de Deus. E no meio da dor somos tentados a achar que Deus nos abandonou, quando na verdade Ele está mais perto do que nunca. A serpente de bronze nos ensina algo profundo. Deus não removeu o problema de imediato. Ele ofereceu uma saída de fé. Não mandou uma cura mágica, nem um exército de anjos, mas uma imagem simples, um símbolo, um chamado à confiança. Tudo o que eles precisavam fazer era olhar. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. Hoje o chamado continua sendo o mesmo. Em um mundo cheio de dores, crises, dúvidas e venenos invisíveis, Jesus é o estandarte levantado. A cruz, muitas vezes ignorada, ainda é a resposta para quem quer viver. Você está ferido? Cansado? Com medo? Pecados te cercam e te acusam? Pare de tentar salvar-se sozinho. Apenas olhe. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Nele há perdão. Nele há cura. Nele há uma nova chance. Porque o que salva não é a força do braço, nem a sabedoria da mente. É o olhar sincero de um coração arrependido voltado para o Salvador. E quem olha, vive. E você? Está ferido, cansado, precisando de cura? Talvez o que você precisa é apenas olhar para aquele que foi levantado por amor a você. Inscreva-se para receber novas histórias bíblicas completas todos os dias. Compartilhe sua experiência nos comentários. O que essa história falou ao seu coração?